Deputados que foram alvo de processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia comemoram a decisão do colegiado e dizem que integrantes tiveram bom senso ao arquivar o caso. A posição de não dar prosseguimento à representação foi tomada pelo relator Tercílio Turini, do PSD, e seguida por unanimidade pelos demais integrantes do Conselho. Desde o início do ano, os políticos vêm trocando inúmeras acusações no plenário da Assembleia e, por conta deste comportamento, os dois foram alvo de questionamentos na Casa Estadual de Leis. Na interpretação do Conselho, entretanto, não houve quebra de decoro pelos parlamentares. O deputado Ricardo Arruda, do PL, diz que os deputados têm liberdade para falar o que quiserem sem serem punidos. Por isso afirma que já esperava o arquivamento do processo. Eu já imaginava isso, né? Porque o artigo 53 da Constituição Federal é muito claro. Diz que deputados e senadores, está aqui até ele, são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, está na Constituição. A gente tem a liberdade de falar, não importa o que falou. Então, eu já imaginava que isso não teria nenhum problema. Eu estava envolvido neste, eu tinha certeza que a Comissão de Ética ia agir realmente com a razão, dentro da lei, e assim foi feito. Renato Freitas, do PT, recebeu a notícia do arquivamento também com animação ali, porque, de acordo com ele, o bom senso prevaleceu, principalmente o princípio da liberdade parlamentar. Olha, eu fiquei feliz porque o bom senso prevaleceu. E, sobretudo, o princípio da liberdade parlamentar, de parlar, de falar, de se expressar, claro, nos termos legais, educadamente, respeitosamente, manifestando, as nossas expressões políticas, sobretudo sendo fiel às bases que nos elegeram. De nossa parte, inclusive, foi uma conclusão do próprio relator da Comissão de Ética, não houve nenhum ataque e nenhum insulto, nenhuma palavra de baixo calão. O presidente da Casa, Ademar Traiano, do PSD, diz que respeita a decisão do Conselho de Ética, mas fez questão de criticar o comportamento adotado por alguns deputados. A Comissão de Ética entendeu que não havia elementos para puni-los. Eu respeito a decisão da Comissão de Ética, porque cabe a ela a decisão. O presidente, em função de estar investido do cargo, encaminha sempre tanto a Corregedoria como a Comissão de Ética, mas a palavra final é da Comissão de Ética. São situações desagradáveis, Eu quero crer que o Parlamento não pode viver apenas em função de discursos vazios e de ataques pessoais. Isso também me deixa muito nervoso, porque estou na casa há 32 anos já e eu nunca vi nunca vivenciei uma situação como essa que estamos vivendo agora nesse período inicial da nova legislatura. A Assembleia Legislativa retorna na próxima semana com mais sessões plenárias e também com a primeira reunião do segundo semestre da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Então, novos projetos devem avançar aí nas próximas semanas. Acho que a grande expectativa por parte dos eleitores e dos internautas, Mark, é entender se esse processo, mesmo que agora arquivado, de fato deu algum recado para os deputados, porque apesar deles terem falado ali que tem a liberdade para se expressar, com educação, não foi o que a gente viu aí no primeiro semestre. Não foi. Bia, terminou em pizza. Vamos falar o português claro aqui, a audiência nos conhece, não tem meias palavras. Terminou em pizza, fizeram ali um acordão. O recado talvez foi dado aos parlamentares, como se fosse um puxão de orelhas, como eu ouvi de um deputado lá da Assembleia. Olha, eles aprenderam e não vão fazer mais isso. Sabe quando o pai fala, puxa a orelha, não faça mais que a próxima vez venha sentada. É mais ou menos isso. Espero que tenham aprendido. Mas era importante que esse processo fosse mais conclusivo, até para que alguns parlamentares entendessem que o plenário da Casa, a tribuna da Assembleia, é um local que deve ser respeitado. O que é o decoro? Que é um termo até subjetivo para esses casos. Decoro é comportamento, é decência, é dignidade, é honradez, é isso. É um conjunto ali de dispositivos que você tem que ter durante o exercício do cargo, que a gente fala bastante aqui, A liturgia do cargo pede educação, pede ali solidariedade ao colega e pede que o debate de ideias diferentes seja em alto nível.
A gente tem falado bastante aqui. Alguns deputados precisam amadurecer. Eu escutando a fala do Renato Freitas, eu quase tive dó dele, quase. Aí eu lembrei que ele faz isso como método. Ele fala várias coisas lá para alguém responder e depois ele posar de vítima. Fez várias vezes, desde a época que o vereador era aqui em Curitiba. Né? E continuou fazendo isso na Assembleia e isso lhe rende bônus político. Porque para o segmento que o apoia, né, para o eleitorado dele, que é um eleitorado mais à esquerda, né, ele ali posa como vítima. E dá certo para ele. Né? Tá errado? Não tá? Não sei. Cada um faz a sua avaliação. Agora, o que não dá para aceitar é que a casa seja arrastada para essa lógica pessoal dele. Aí está o problema. É por isso que o lugar para se debater, que é o plenário, é para os grandes temas do Estado. Trouxemos aqui Copel, pedágio, a Assembleia fala em aprovar uma reforma tributária estadual. Olha a importância dessas pautas para ficar ali batendo boca, trocando ameaças. Não dá, não dá. Querem brigar? Briguem nas redes sociais. Né? O deputado Alexandre Amaro até chegou de forma jocosa a propor um ringue, mas fora da Assembleia. O plenário não. O plenário não é lugar para isso. E é isso que a gente espera, que o debate seja qualificado, né? E que agora a gente não veja mais cenas como as que vimos no primeiro semestre. Meu palpite, Bia, é que não vai resolver. Mas vamos torcer para que isso não se repita. É porque a criança, né, birrenta não foi nem colocada de castigo, né, Mark? Ela já foi ali para ameaça e depois o pai e a mãe perdoaram, deram um abraço e ficou tudo naquilo. Essa é a sensação que fica. E quem dera a gente tivesse debates acalorados, que fossem aí entre os deputados, a respeito de assuntos que interessam ao estado do Paraná, como esses que a gente traz diariamente aqui no Jornal da Manhã. Mas não, eram sempre discussões ideológicas, políticas, bem distante aqui da realidade do povo paranaense. Eles estavam mais querendo realmente aparecer e fazer o recorte ali para as próprias redes sociais. Eles usam depois na página os pontos e replicam aquilo da forma como querem que seja atingido ali para a bolha. E funcionava, né? Para os dois, tanto para o Renato Freitas quanto para o Ricardo Arruda, o diálogo com os eleitores mais próximos e, assim como você citou, essa prospecção em cima das polêmicas que na verdade só gastavam o tempo da Assembleia Legislativa. Ficam alimentando aquela polarização, uma polarização que não traz benefícios. Uma coisa é você ter uma ideologia e segui-la, né? E explicar o porquê você está tomando aquela decisão. Outra coisa é fazer videozinho, ficar ali falando um monte de coisa para a rede social e não agir de fato. Então, menos imitações, menos lacrações e mais trabalho. É o que nós precisamos na Assembleia.